Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast Política. E cá estou eu para cumprir a promessa que eu deixei no último episódio. É que no último episódio estivemos justamente com o Bruno Melim, do PSD Madeira, e agora estamos com Flávio Soares, do PSD Açores. Flávio, bem-vindo. Boa noite, obrigado. E, portanto, apresentação também aqui do meu colega de Copitos, não é? Portanto, aqui o Rafael Vieira. Enfim, nós nunca bebemos um copo, não é? A verdade seja dita. Mas lá está, aqui prova de que não só à distância se faz o teletrabalho, também existe aqui uma tela-amizade. Uh, Rafael, bem-vindo. Rafael Vieira do podcast universitário. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Chateau Cláudio. Que saia um copito da próxima vez também. Exato, exato. Portanto, estivemos justamente então com o Bruno Melim a analisar esta questão do contingente dos alunos da região autónoma da Madeira e hoje, obviamente, vamos dar foco especial à região autónoma dos Açores, não é? Porque acredito que seja uma realidade um pouco mais complexa, porque ao contrário da Madeira, que apesar de tudo tem um território mais coeso, mais unido, porque limitam-se apenas a duas ilhas. Os Açores, a situação é muito mais complicada e, sobretudo, a representatividade destas 9 ilhas, não é? Portanto, como é que este arquipélago funciona com 9 ilhas e como é que tem que se garantir que as 9 ilhas estão satisfeitas ou que, pelo menos, as necessidades das 9 ilhas são cumpridas e, portanto, que não apenas São Miguel ou Terceira ou São Jorge, daquelas que costumam ser as mais faladas, têm primazia do que, por exemplo, se formos a ver o Corvo ou as Flores, por exemplo. São as ilhas mais pequenas. Muito bem, olha, antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui convosco e penso que a ideia também deste podcast é ser informal, mas sobretudo ser esclarecedor e passarmos aquela que é a nossa mensagem ou a nossa visão acerca do tema. Obviamente que viver em 9 ilhas é muito diferente do que ter uma região com apenas duas, não desprezando obviamente o papel fundamental que a região autónoma da Madeira tem no nosso país, mas nós somos nove pedaços de terra no mar e, portanto, todos eles com ambições diferentes, todos eles com estratégias diferentes nós, enquanto políticos de âmbito regional, temos de estar a acompanhar e, sobretudo, ter a plena noção daquelas que são as ambições dessas pessoas, de cada uma das ilhas, que não são iguais em nenhuma parte delas. Temos ilhas mais pequenas, com 300 e poucos habitantes, no caso do Corvo, e a ilha maior com 140, que é o caso da ilha de São Miguel. E obviamente que nós temos de nos adaptar. E aqui a questão do acesso ao ensino superior também está ligado a isto. Porque nós, para além de temos obviamente como a Madeira uma universidade, que não tem a possibilidade nem capacidade de formar em todas as áreas, é impossível porque não temos profissionais para todas as áreas cá na região. Já conseguimos fazer muito e atraindo também muitos profissionais cá para serem professores na nossa universidade, e isso também é bom, porque traz um know-how completamente diferente à região, e penso que é importante mantermos esta positura. Mas além disso é que, para além de muitos de nós ter que ir para o continente para estudar, muitos acabam por ter que sair da sua ilha para ir para outra ilha estudar, no caso de estudar na Universidade dos Açores. E, portanto, aquela ideia de que, como na Madeira, vamos de um concelho ao outro para o Funchal para estudar na Universidade do Funchal, aqui não, é completamente diferente. E, portanto, dentro da insularidade regional, temos ainda a insularidade de ilha. E isto é uma particularidade que nos distingue, mas que também vem trazer novos e maiores desafios a quem dirige criticamente a região. Sim, portanto aqui é quase, Cláudio, nesta questão de que nós começámos, até introduzimos ontem em relação à preferência regional e ao contingente, não é? Acaba por ter um impacto completamente diferente o contingente, porque ao colocares, não é como na Madeira, que basicamente é para ficares no mesmo sítio, ou preferência regional no continente, que é para ficares basicamente no mesmo concelho ou distrito, que varia, pode não ser no mesmo distrito, já agora a malta possa não saber preferência regional, não quer dizer que seja para o mesmo distrito, mas o contingente é para, pronto, pelo menos ficar
ali numa ilha à beira, vá, já não ter que ir para o continente, é toda uma outra história, não é? Portanto, sem dúvida tem um impacto diferente. E portanto, daí ser importante dar este primeiro enquadramento para quem se tenha esquecido das aulas de geografia ou de história e geografia de Portugal, que são 9 ilhas e que elas distam bastante, não é? Portanto, que as coisas também não são assim tão fáceis quanto isso. Por curiosidade, Rafael, tu já tiveste pessoas da Universidade dos Açores? Já tive especificamente até um curso que só existe na Universidade dos Açores, que é Natureza e Património. Tive 2 estudantes já a trazer o testemunho desse curso no podcast. Muito bem. Portanto, Flávio, Miguel Albuquerque, portanto, líder do governo regional da Madeira, foi aquele que se insurgiu mais e os Açores, pelo menos do que toca ao círculo mediático, não se tem notado muito. O que é que, e aqui falamos, na mesma, em pé de igualdade na questão política, PSD, que está em governo tanto na Madeira como nos Açores, obviamente com a coligação que nós conhecemos à direita, mas ainda assim é o partido maioritário. Como é que o PSD e o governo respondem a isto? Porque esta é a diferença. Aqui é o que é que o PSD diz, mas o que é que o governo de coligação acaba por responder? Ou qual é o encargo que está com os colegas de coligação? Olha, acabamos por ter a mesma opinião, apesar de no governo regional quem manifestou a posição do governo foi o senhor vice-presidente, que é líder do CDS cá nos Açores. Nós, PSD, temos a mesma opinião, o que podia não acontecer e, portanto, nós divergimos às vezes e faz parte, apesar de formarmos uma coligação de governo, mas aquilo que é importante reter é que obviamente que o governo regional não vê com bons olhos esta redução, aliás, manifestou-se completamente contra qualquer redução do contingente. O próprio PSD, através do seu deputado eleito pelos Açores na Assembleia da República, o engenheiro Paulo Nis, tem manifestado por várias vezes publicamente contra esta redução. Até ainda hoje, mesmo há pouco, decorreu na Assembleia da República, portanto, a votação de uma audição da Sra. Ministra, em que o Partido Socialista chumbou essa audição. Portanto, o Partido Socialista não quer que a Sra. Ministra vá à Assembleia da República esclarecer qual é a intenção do Governo da República com a redução do contingente. Porquê? Mas isso é contraproducente, porque a Ministra supostamente vai à Madeira, não é? Portanto, se vai à Madeira, porque também não vai responder aos deputados açorianos. Não se consegue perceber, porque, em primeiro lugar, a Sra. Ministra está cá nos Açores hoje, está em visita à Ilha de Santa Maria, por causa do espaço, portanto, toda a área do espaço em Ilha de Santa Maria, a instalação de lançamento de satélites da estação, e, portanto, está em Santa Maria numa visita. Obviamente que esse não era o tema, mas os jornalistas têm que fazer esse trabalho e muito bem. Questionaram, então, se mantinha a intenção de reduzir o contingente para as regiões autónomas. A senhora Ministra referiu que não, que por agora, e tendo em conta o momento que vivemos, que não vão reduzir o contingente para as regiões autónomas. O deputado do PSD na Assembleia da República, na Comissão de Ciência e Educação, voltou a fazer um requerimento para solicitar a sua presença, portanto, a presença da Ministra, para realizar uma audição, para que pudesse esclarecer. Portanto, a Sra. Ministra teria aqui, perante a Assembleia da República, a oportunidade de esclarecer todo este processo e, afinal, qual é o objetivo do Governo da República, porque aquilo que a Sra. Ministra nos deixou aqui nos Açores hoje foi que, para já, não pretende realizar essa redução, mas deixa no ar a ideia de que, talvez no futuro próximo, pretendem fazer essa redução. E, portanto, isto para nós é extremamente preocupante. Primeiro, porque o Governo da República não explicou nem à Assembleia da República, nem mesmo aos órgãos próprios da região, neste caso ao Governo Regional e à Assembleia Regional, de qual a sua intenção. Isto é muito preocupante, porque nos últimos tempos, infelizmente, com esta maioria do Partido Socialista e, portanto, com o Governo da República do Partido Socialista, nós temos assistido a algumas tomadas de posição sobre as regiões em que as regiões não são ouvidas. Isso não é bom.
Nós recebemos inúmeros pedidos de parecer, temos estado a acompanhar, obviamente, aquela que é a política nacional e que nós estamos inseridos, mas a verdade é que, sobre alguns temas, não recebemos pedido de parecer, e este foi um dos temas. Poderá ter sido a senhora ministra ter falado antes do tempo e, portanto, não ter este assunto encerrado. Pode ter sido isso que tenha acontecido. Mas o que é certo é que a senhora ministra lançou a ideia de que esta redução é para acontecer, lança a ideia também ainda hoje que não vai acontecer agora, dá a ideia que é por motivos de inflação, não percebo qual é a relação, talvez por causa da invasão da Rússia em Ucrânia, mas também não se percebe qual é a razão, qual é o sentido que isto faz, mas o que é certo é que deixa a ideia no ar de que há essa possibilidade e essa intenção do Governo da República, e isto é de forma lamentável e tem de ser, por nós, todos os partidos na região, defendido que não pode acontecer. Para já, isto coloca em causa a complementaridade das áreas de formação da nossa universidade, coloca em causa também todas aquelas conquistas autonómicas que tivemos ao longo de todos estes anos. Porque isto afeta, obviamente, os jovens açorianos, neste caso os estudantes açorianos e madeirenses, obviamente. E nós temos que perceber também uma questão, é que isto foi implementado e continua a ser implementado, aliás, tal como já ontem explicaram, o Rafael explicou, e muito, muito bem, portanto, Rafael, parabéns na tua explicação ontem. Ora, aqui temos um convidado que faz o trabalho de casa, portanto 20 valores. A disponibilidade não foi muita, mas consegui acompanhar. Obrigado, Flávio. O podcast do Bruno Lin, e portanto, Rafael, preste muito bem, mas nós aqui na região temos apenas 13% da população licenciada, quando na República são 18%. E isto portanto, este contingente, de certa forma, vem ser um incentivo, digamos assim, a que os jovens açorianos consigam ir avante naquela que é a sua ambição em termos de formação. E o reduzir, porque há muita gente que tem colocado em causa, e já vi em fóruns essa justificação, de que, mas a região tem 3,5% de vagas, isto dá cerca de 700 vagas por ano, e portanto tem esse número de vagas, mas não consegue completar. Ora, isso não faz qualquer sentido, porque obviamente que, e como o Rafael disse ontem muito bem, para ter acesso ao contingente tem que se inscrever em primeiro lugar, se o curso existir nos Açores, tem que se inscrever em primeiro lugar para os Açores. Isso, em primeiro lugar, faz com que muitos estudantes acabam por ficar na nossa universidade. Mas, por outro lado, também faz com que haja maior capacidade de irem para outras universidades fora da nossa. E, infelizmente, esta visão, na minha opinião, peço desculpa se ferir sustentabilidades, mas retrógrada visão daquilo que é o papel autonómico, vem deixar o Governo da República, opinião pessoal, numa situação muito, mas muito, muito complicada. Até porque o próprio Primeiro-Ministro dizia, há uns meses atrás, penso que em dezembro ou novembro do ano 2022, que era um desígnio do Governo da República aumentar o número de licenciados. Ora, com esta redução, com esta diminuição do contingente para os Açores e para a Madeira, vem precisamente dar a entender o seu contrário. E, portanto, não é coerente esta posição e esta afirmação com aquela que é a atitude, apesar de a senhora Ministra ter voltado atrás ainda hoje, nas intervenções que realizou, mas que deixa a intenção no ar. E, portanto, eu creio que no próximo ano possamos ter esta surpresa, até porque isto é por portaria, portanto, o Governo da República todos os anos tem que fazer uma portaria nova com esse contingente, e, portanto, tem toda a liberdade para o alterar. Agora, é importante que haja discussão sobre esta alteração, e discussão com os órgãos próprios, tanto da região autónoma dos Açores como da região autónoma da Madeira. Sem dúvida. Lá está. E esse foi o tópico. Esse foi o tópico que justamente mais me inquietou ontem, que é a questão da representatividade da República, não é? Ou seja, a ideia de que o continente está lá longe, não é? Portanto, quer dizer, andamos todos com isto, e às vezes é um pouco isto, longe da vista, longe do coração. Parece um pouco que assim o seja,
E é triste que assim o seja, porque, quer dizer, o Flávio é tão português quanto eu, ponto. Não há cidadãos de primeira, nem de segunda, nem de terceira tabela. Eu acho que há aqui também um momento onde, porque todos nós sabemos que isto acontece assim, e o Flávio certamente vai corroborar aquilo que eu vou dizer, que é um deputado, quando é eleito, não importa por qual dos círculos eleitorais, naquela noite passa a ser deputado da nação. E, portanto, ser deputado da nação, ou seja, ele ter sido eleito por Viana do Castelo, permite-lhe ir representar alguém que seja de Portimão, ou de Angra do Heroísmo, ou de Porto Santo. Ou seja, haver deputados do Partido Socialista que votam contra a ministra e esclarecer as suas gentes, isto para mim é pecaminoso. E isto revolta-me neste meu ideal republicano da representatividade e da real democracia e sobretudo daquilo que é o prestar de contas, porque um político Claro, mas tenho está para uma prestar as novidade para contas. ti. Mas tenho uma novidade, sabes porquê? Porque o Partido Socialista recusou, portanto, chumbou o requerimento do PSD para a audição da senhora Ministra, mas o que acontece é que o PSD, não satisfeito com a situação, e portanto com a votação, obviamente, agendou ou requereu um agendamento putestativo, ou seja, agora é obrigatória a audição da senhora Ministra. Mas isto demonstra em que ponto é que estamos na nossa democracia, ou em que ponto é que está o Governo da República. Quando chumba uma audição, neste caso os deputados do Partido Socialista chumbam uma audição de uma senhora Ministra, e nós, PSD, tem que formalizar um agendamento putestativo, ou seja, que obriga a que a senhora Ministra vá à Comissão esclarecer os seus deputados. Isto demonstra realmente em que ponto de situação em que nós estamos. E queria acrescentar também aqui uma outra questão que eu acho que também é importante, que tem a ver com as dificuldades financeiras, tanto dos estudantes, das suas famílias, obviamente, como também das próprias academias nos Açores e da Madeira. Nós temos vindo a ver um desinvestimento brutal do Governo da República naquelas que são as suas áreas. Como sabem, o Governo da República tem as suas áreas no que diz respeito à região autónoma dos Açores e da Madeira, que é da sua responsabilidade, e outras áreas que são da responsabilidade do Governo Regional. Tudo o que é ensino superior, justiça, notariado, questões militares, tudo isto é da responsabilidade do Governo da República, mesmo nas regiões autónomas. Todas as outras áreas, educação, saúde, transportes, são da responsabilidade do Governo regional. E tem havido um desinvestimento brutal. Só para vocês terem ideia, não vos quero maçar, mas só para vos terem ideia deste desinvestimento, que tem a ver com a falta de contratação ou de atribuição de polícias à região. Nós vivemos um clima de insegurança, e custa-me admitir isto, porque obviamente quem assume isto não é de ânimo leve, obviamente, porque poderá estar a criar aqui alguma intenção, alguma ideia de insegurança, mas a verdade é que nós temos muita falta de polícias na região. Nós temos esquadras que encerram porque não têm mais polícia, porque aquela polícia teve que sair para ir ao encontro de alguma situação. É como a GNR no interior de Portugal continental. Exatamente, que já vi casos também idênticos. E há também uns desinvestimentos na nossa universidade. Nós, por várias vezes, já fizemos nós, deputados na Assembleia da República, já fizeram umas propostas para majorar o financiamento às universidades dos Açores e da Madeira. Essas propostas têm sido sempre chumbadas pelo Partido Socialista, mas a verdade é que as nossas academias encontram-se numa situação de veras complicada financeiramente. Até podemos admitir que não estão a entrar em ruptura final, até porque o Governo Regional tem conseguido dar algum financiamento, atribuir em termos com a contratação de estudos, com outras áreas, mas o que é certo é que quem é penalizado não é a nossa... Obviamente que em termos diretos é a universidade, mas quem é penalizado sempre são os estudantes, porque nós não apostamos fortemente em atrair recursos, e eu há pouco dizia isto, a questão dos recursos, dos pessoas que vêm aos Açores dar as suas aulas, é extremamente importante, e nós, aquilo
que vemos acontecer na Universidade do Sul, e acredito também na Universidade da Madeira, é que os cursos são feitos, ou são abertos, ou constituídos, conforme os professores que estão disponíveis na região, porque não temos capacidade financeira para ir buscar outros professores. E isso é muito, muito, muito grave. E tem feito com que muitos acabam por decidir ir para Portugal Continental, para outros cursos que não são muitas vezes aqueles que convencionam. Porquê? Porque na região tem, e portanto são logo obrigados a colocar em primeiro lugar a região autónoma dos Açores. A Universidade da região autónoma dos Açores. Sem dúvida. Isto é muito, muito preocupante. Primeiro, voltar ao tema que, e é uma das coisas que eu detesto quando existe maiorias absolutas, apesar de perceber politicamente o interesse, é que baixa sempre a necessidade de debate. Ou seja, leva a estas coisas a dizer, então, mas eu não tenho que dizer nada porque eu não te devo nada, eu faço o que eu quiser sozinho. E é isso que eu sinto que tem sido feito cada vez mais a nível tanto do ensino superior como da educação. Primeiro, os dois não se entendem. Ministro da Educação e Ministro da Ciência Superior não se entendem. Um diz uma coisa, outro diz a outra, e andam ali às turras até às vezes na comunicação social, o que é sempre, ao menos isso torna-se interessante e há ali debate. Por outro lado, a Ministra do Ensino Superior não quer debater nem falar com entidades claramente que efetivamente percebem do assunto e que estão próximos dos estudantes. Já dizia António Costa, habitua-te. Claramente. Só que há uma coisa que isto é até arrebentar a bolha, até os estudantes realmente começarem a dizer não, já chega. Portanto, não sei até quando é que isso vai ser. Mas a questão é que vão. É que eu também vejo a sociedade portuguesa amorfa. Certo, mas a questão é, isto está cada vez mais, está a ser cada vez mais revoltante, e hoje em dia com as redes sociais a gente tem problemas em manifestar nesse sentido, e já se viu que as redes sociais têm bastante impacto depois em algumas coisas. Portanto, eu vejo que, por exemplo, todas estas atenção que está a aumentar de todas estas coisas que eles estão a tirar para o ar, e depois que a comunicação social usa sensacionalismo para, digamos, assustar os estudantes, que é toda esta questão que eles falam de propostas, não é nada certo, mas comunicação social é como se fosse certo, que fosse já para 2023. Então todas as propostas de mudança a nível de acesso ao ensino superior, seja do aumento da percentagem das provas de ingresso, seja desta questão do contingente, mais isto, mais aquilo, ou se falar que a DGES também vai mudar algumas coisas, ou seja, é tudo a criar maior tensão, maior ansiedade, maior stress, e isso a bolha vai começar ali a apertar e algum dia vai de arrebentar. Até porque as próprias entidades que andam por trás a tentar chegar a informação à ministra, ou ao ministro da Educação ou à ministra do Ensino Superior, que realmente trabalham, estão cada vez mais em contacto com os estudantes e que estão a ajudar os estudantes, não só eu, mas outras entidades muito maiores. Nós vemos que não há qualquer tipo de sequer abertura para se abrir. Trabalhos excelentes que eu sei que chegam lá e que a resposta é, mas a minha decisão está tomada. E dizem que falam com entidades e com... entidades. Que entidades? As que interessam? É só as que interessam. É só as que interessam, que é as que lhes dizem que sim, que são da mesma opinião. Mas eu gostava de louvar as vossas iniciativas. Este tipo de iniciativa, não só, obviamente, que agradeço o convite de estar aqui, obviamente, que faz parte do nosso trabalho político, mas eu acho que é mais importante do que isto é o esclarecimento. E existem essas associações que têm feito muito bem este trabalho. Nós temos na região uma associação, que é Jovens Unidos pelos Açores, a JAUPA, que tem feito um excelente trabalho em tudo o que é a área de divulgação, de auxílio aos estudantes universitários, aqueles que entram pela primeira vez na universidade fora da região. E, portanto, têm feito um encontro anual em várias cidades em Portugal continental. E, portanto, este tipo de iniciativa é de louvar, e, portanto, queria deixar aqui, obviamente, publicamente, o trabalho excelente que têm realizado com o foco de esclarecer aquelas que são as dificuldades dos estudantes universitários. Mas o Cláudio dizia, mas será que se vão revoltar? Eu acho que quando nos toca a nós, acabamos sempre por, de alguma forma, nos revoltarmos. Quer seja nas redes sociais,
quer seja em manifestações públicas, presenciais, mas acabamos, quando nos toca a nós, acabamos sempre por nos manifestarmos de alguma forma. E eu acho que isto está a chegar a um limite que poderá fazer com que, infelizmente, na minha opinião, porque eu concordo com as manifestações, concordo, pacíficas, obviamente, concordo com a oportunidade de manifestarem aquela que é a sua visão, aquela que é a sua opinião, ou debaterem sobre algum tema, mas eu acho que nós estamos a entrar num limite que não é benéfico, nem para a democracia sequer. Ainda ontem eu estava a ler num artigo que saiu num jornal, que não vou identificar, mas estava a ler um artigo que falava mesmo na podridão da democracia em Portugal. E isto porquê? Porque nós temos depois situações como esta, do habituem-se, isto é assim porque eu acho que deve ser assim, há esta falta de diálogo, de auscultação das instituições. E por isso é que também dizia há bocado que o facto de virem as regiões autónomas, os órgãos próprios que existem nas regiões autónomas, é muito importante, porque nós, a Assembleia Regional, o Governo Regional, tem obviamente a sua estratégia política, mas também, para além disso, tem a noção de como é estar e como é viver nas regiões. Infelizmente, nós temos políticos nacionais com cargos de ministérios que nunca visitaram as regiões, e pelo menos nos Açores sei de alguns casos, e portanto isto é muito grave quando chega a este ponto. Não, obviamente que não tem que conhecer por inteiro a região, nem tem que ter a noção, a obrigatoriedade de conhecer a todas as ilhas, mas ter pelo menos uma noção de como é que se vive nos Açores. E não é fácil, não é puxão da brasa à minha sardinha, não é nada fácil, porque são, como eu disse no início, 9 pedaços de terra, cada um com as suas ideias, cada um com as suas ambições, cada um com a sua exigência, cada um com os seus problemas, que os problemas diferem de ilha para ilha. E os estudantes nisso são os que mais sentem, porque são aquela franja da sociedade que ainda estão numa altura mais frágil, porque não têm ainda capacidade financeira, mas por outro lado já têm a noção dos problemas, da capacidade de os resolver, e isso é fundamental, na minha opinião, E obviamente. que ainda têm esperança e veem que pode não haver muitos Sim. resultados no futuro. E eu que lido com eles todos os dias vejo exatamente isso. Não só a malta, obviamente, lá está, a malta, obviamente, de todo lado, como já disse, tipo, não só testemunhos dos Açores, mas que felizmente já tive contacto com vários estudantes dos Açores, também tive a oportunidade de ajudar. Mas pronto, é isto. E se eu tenho a dizer que essa questão dos Açores, pá, quem não foi aos Açores ainda não se apaixonou, eu apaixonei pelos Açores, tenho a dizer, quando fui, fiquei bastante, bastante apaixonado, digo já. Mas concordo plenamente, isto acaba por enfraquecer, sem dúvida nenhuma, tudo que é a democracia em si, sem Eu dúvida acho que é nenhuma, falta de importante, esclarecimento. acho que é importante repensar o ensino superior em Portugal. Ontem alguém, penso que foi o Cláudio, que dizia que estamos a perder um pouco aquele que era o papel fundamental dos ensinos politécnicos, penso eu. Penso que era... Que os politécnicos melhoraram ao longo do tempo. Exato, tem vindo a melhorar, foi isso que eu percebi, Sim. exatamente, tem vindo a melhorar. E é importante esta questão, porque nós cá temos uma série de escolas profissionais, não em todas as ilhas, obviamente, mas temos uma série de escolas profissionais. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós estamos, o governo socialista faz muito bem este papel, que é criar, portanto, criar um ponto de vista, ou criar uma ideia, ou criar um objetivo, mas igual para todos. E não pode ser. Temos de diferenciar, ir ao encontro das potencialidades de cada local. O Porto, talvez, para a área do turismo, os Açores para a área da natureza e mar, a Madeira para outra área qualquer. É preciso que cada uma se especialize numa determinada área, porque senão não vamos ter a oportunidade de oferecer produtos diferenciados. E aquilo que está a acontecer é que temos turismo em todo o lado, quando existem sítios que nem têm impacto nenhum em termos de turismo. Fica tudo padronizado. Exato. E, portanto, eu penso que é importante nós começarmos a refletir o ensino profissional. O que é que queremos, os objetivos a tomar e tudo. Encontramos em todas as lojas de turismo um galo de Barcelos e uma Nossa Senhora de Fátima, não é? Na parte dos souvenirs. Porque, honestamente, é triste. É triste que assim seja. Eu estive numa cidade, não vou dizer qual, porque também não quero ferir sustentabilidades, e eu disse, então, e isto que é típico? Isso é típico de cá?
eu não sou eu que moro aqui nesta cidade, mas estava à espera de encontrar isto para levar para Lisboa. Ah, pois não sei o que é. Portanto, lá já, acho que falta um pouco de amor às regiões. Eu acho que no meio deste grande conceito, deste bonito conceito da aldeia global, acho que temos de dar uns quantos passos atrás. Não estou com isto a dizer de desconectarmos e arrancarmos os cabos da internet uns dos outros, não é isso, mas percebermos que, e isto é uma posição muito própria minha em relação às teorias das relações internacionais, mas isto, o jogo de tabuleiro é todos contra todos, e, portanto, por mais uniões políticas e económicas que existam ao redor do mundo, no final do dia, cada país está por sua conta. E se não for útil para aquela união, não há problema nenhum em saltar fora. E o mesmo acontece com as várias regiões dentro dos próprios países. Portanto, quando nós olhamos para regiões que são totalmente abandonadas pelos governos centrais, isto, estou a falar de forma genérica, não estou a apontar o caso português, estava outra discussão. Mas é isto, e acho que foi importante este diálogo aqui para percebermos também como é que é a realidade nos Açores. Isto para, ao fim e ao cabo, dizer que eu não gosto muito quando medidas são feitas assim em pacote, que é a promoção de duas regiões autónomas pelo preço de apenas balizarmos uma. Portanto, acho que as coisas também não podem ser feitas desta forma, porque os madeirenses são diferentes dos açorianos e Muito os bem. próprios açorianos, os samicaelenses, são diferentes dos feialenses e, portanto, disse bem, certo? Muito bem. Ok. Estudaste a lição também, Cláudio. Dei uns quantos anos de geografia. Mas é isso, não é? Portanto, as diferenças existem, ponto. E sim, e temos que saber lidar com elas e aceitá-las. E muitas vezes o pior problema é mesmo esse, é não saber aceitar as diferenças de cada uma das nossas ilhas ou de cada uma das nossas regiões. Muito bem. Ora, eu sei que não estamos aqui no canal do Rafael, podcast universitário, mas Rafael, quanto a mim, acho que esta última frase do Flávio merecia o prémio Chagas Freitas. Sim, o clássico prémio Chagas Freitas. Não, se queria só depois aqui acrescentar um ponto, que o Flávio estava a falar há pouco da questão da necessidade de rever o ensino superior, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas sobre isso. Sinto que foi uma péssima altura para se lembrarem de o fazer, porque não só todo o contexto associado à volta do que viemos, de como estamos ainda, mas também do facto de estarmos numa maioria absoluta. E lá está, nós queremos algo precisa mesmo ser discutido, precisa mesmo ser exaustivo e de ouvir não só as clássicas entidades que eles dizem que estão a ouvir, mas acima de tudo ouvir também os estudantes. Porque Assim, toda esta situação que eles falam, por exemplo, e que o já anda a bater nisto há muito tempo, que eles aumentaram, por exemplo, agora. Dizem que querem aumentar, na verdade, há que insistir que são propostas para 2024, dizem eles, de aumentar, por exemplo, para o mínimo, em vez de ser 30% ou 35% da prova de ingresso ser 50%, e novamente com o argumento da parte da inflação das notas. E eu não vejo, isto para mim são medidas de atirar areia para apagar um fogo, em vez de tentar que ele não ateie. E o que eles deviam, para não deixar atear o fogo, é tentar combater diretamente a inflação. E eu não vejo uma medida, no combate direto à inflação de notas. E isto tanto acontece a nível do público como do privado. Não digo que é só do privado, não acontece só no privado. Também acontece muito, é verdade, mas no público também existe, e eu sei de casos concretos, coisas que me chegam, testemunhos que me chegam direto dos estudantes. Portanto, é preciso haver uma reforma no acesso ao ensino superior, é necessário, sem dúvida nenhuma, é preciso que seja discutida, não só decidida por quem está lá. Portanto, acho que é importante deixar isto bem claro e que, pronto, espero que também a nível político os Açores também possam fazer a sua parte, e, efetivamente, claro que sim, a discussão entre todos, e que façam, seja PS, PSD, ou qualquer partido em qualquer região, no continente ou nas ilhas, que façam também esse pushzinho para que, pá, não seja só à maneira deles, nem que seja ter que obrigá-los a vir esclarecer isto ou aquilo. eu só queria acrescentar, Cláudio, mesmo para finalizar,
que efetivamente esta discussão é muito, muito importante, mas, e como disse o Rafael muito bem, que envolva todas as associações, instituições de ensino superior, mas essencialmente os estudantes, porque nós muitas vezes pensamos e tomamos decisões, e nós que temos, que somos decisores políticos, né? Tomamos decisões conforme e baseados naquilo que é o nosso pensamento, mas nós muitas vezes estamos fora da real situação que as pessoas vivem. E por isso é que eu tenho uma forma de agir politicamente no sentido de primeiro auscultar, tentar perceber os seus problemas e que soluções é que essas pessoas apresentam. Porque muitas das vezes eles apresentam os seus problemas, mas depois nós, as soluções que encontramos, não vão ao encontro desses problemas. E, portanto, eles têm que apresentar os problemas, as suas dificuldades e até muitas vezes sugerir, e é o que tem vindo a acontecer, e espero que aconteça mais vezes, a sugerir soluções para esses mesmos problemas, porque quem vive a realidade sabe como é que se resolve esses problemas. Só não tem a capacidade e meios para o fazer. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito deste bocado de noite, digamos assim, e foi um gosto bastante grande estar convosco e na vossa companhia. Digo o mesmo, Flávio, e eu não pago horas extras, portanto, isto aqui Mas é fica tudo pro bono. combinado um copo entre os três, em Portugal continental ou nos Açores. São sempre bem-vindos. Então, pronto, é só fazer os contactos e depois é uma questão de combinar. É fazer as contas, como diz o outro. Mas pegando para finalizar isto que o Rafael também disse, é interessante porque até o momento o único acordo que eu vi que o António Costa se preocupou em ouvir mais pessoas que não ele próprio, ou que não aqueles que o rodeiam, foi justamente a questão do aeroporto de Lisboa, em que quis engavetar à força toda o Luís Montenegro do PSD, com a premissa de que tinham que ser os dois maiores partidos de Portugal a prever uma coisa que iria ter impacto, portanto, um plano estrutural de 50 anos das coisas. Portanto, foi o único momento em que eu vi António Costa preocupado em que os dois maiores partidos atualmente, de percentagem eleitoral, sentassem à mesma mesa e tomassem uma decisão em conjunto. Porque agora está o PS, irá vir o PSD, e a política vai alternando assim, e portanto que não, porque nós também temos que perder aqui uma coisa que é, um partido faz, vem o outro, desmancha tudo aquilo que o outro partido faz a sua maneira, o outro partido volta, escangalha tudo de novo e volta a pôr aquilo que foi a sua ideia inicial, e muitas vezes as coisas não andam porque andamos neste passo para a frente, passo para trás, e depois a fatura vem sempre para o mesmo, para o Zé Povinho. É esse o medo que eu tenho em relação à reforma do acesso ensino superior, que é eles agora decidem assim, a seguir vem, mas, por exemplo, vem outro, dizer, ou seja o que for. Estás a dizer a realidade que estás aqui a dizer dos 50% foi a realidade que eu e tu tivemos da prova de ingresso, valer 50%. Eu tive não, isso. ou seja, A minha certo, prova de ingresso... as tuas podem ter valido... Não, as tuas podem ter valido 50%. A questão não é essa, é que havia instituições que podiam pôr 35%. Neste momento eles querem aumentar o mínimo de 35% para 50% e o máximo ser 65%. É muito diferente. Passa de haver a possibilidade, ou ser sempre, quase sempre a possibilidade de ser metade ou maior a fatia da prova de ingresso do que da média secundária. Ou seja, trabalhas durante 3 anos para num momento, àquela hora, naquele momento, se alguma coisa te corre mal da vida naquele dia, acabou, morreu. É tão simples quanto isso. O que eu sinto cada vez mais estão a prejudicar 3 anos de trabalho para um momento que dizem que é para igualar quando não há medidas para tentar igualar antes. É isso é que me dói. Eu vejo isso todos os anos, o stress que isso causa. O exame só por si não é medida eficaz para justamente isso. Sem dúvida. Portanto, eles estão a querer atirar mais areia, em vez de ser tipo, ok, vamos atirar uma areiazinha, mas vamos tentar que o fogo não ateie. É mesmo não, vamos atirar mais areia, bota mais areia para ver se aquilo apaga de vez. É o que eu sinto. É isso. Muito bem. Rafael, é sempre um gosto. Aí está ele a beber o copito. Muito obrigado. Portanto, já sabem, Rafael Vieira para Ministro da Educação ou das adegas. Isto qualquer um poderia ser. Isto quase parece uma parte do sketch do Telerural, não é? O Ministro das adegas veio Coral de Moinas. Estás-me a querer passar uma fama de bêbado ou coisa do género, não percebo, pá, não percebo. Mas ele só bebeu água.
Coentador assíduo de adegas. Então, precisamos dar emprego ao setor primário e ao setor terciário. Flávio, muito obrigado também por este Obrigado. momento. Espero eventualmente que quando uma ocasião se proporcionar que voltes aqui também a podcast, porque isso, encontrarmos fisicamente, prevejo que seja eventualmente mais rápido, mas quando houver alguma temática também nos Açores, obviamente serás aqui chamada à cadeira quente. E portanto, Flávio, muito obrigado. Obrigado. E como eu costumo então dizer, e vocês então já estão à espera que eu diga isto, portanto, até lá tenham boas conversas e já agora, por que não visitar as regiões autónomas, quer seja Madeira, quer seja o arquipélago dos Açores. Um abraço.